Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia e agora eu estou recebendo aqui o Edson Castro para falar de esporte. Olha que hoje ele vai falar do Colorado. Edson, daqui a pouquinho vamos falar do Colorado, porque agora é o seguinte, vamos falar de rally, onde você já tinha comentado aqui do rally do Rio Negrinho, é isso? Exato, a prova que aconteceu no final de semana, a gente já inclusive trouxe VT ontem, né, da prova, mas hoje tem a repercussão, né, os resultados todos no jornal impresso. Do jornal Bom Dia, o pessoal que está acompanhando pode ler o jornal, tem todos os resultados e também uma entrevista aí com o Evandro Carboneira e também com o José Barros Neto, que foram quem venceram nas categorias RC5 e RC4, que são duas categorias 4x2. A RC4 um pouquinho mais forte, a RC5 um pouco mais, que é a categoria de entrada, enfim. Tem entrevista com os dois vencedores dessa prova do Campeonato Brasileiro. Tu acha que a nossa região aqui na questão de rally esse ano pode pintar um título aí, alguma coisa para o Campeonato Brasileiro não. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro não. O Evandro teve uma quebra de motor em São Paulo, que tirou ele da disputa. E a categoria já está definida. Já tem o Vitor Corrêa, que é de Minas Gerais, já é o campeão da categoria RC5, que é a categoria que o Evandro Carboneira está andando. Ele pode, provavelmente, ainda chegar aí um segundo lugar, terceiro lugar, ele ainda pode chegar na temporada. O José Barros Neto também não tem condições de ser campeão esse ano porque ele não participou de algumas etapas e voltou a competir agora nessa prova de Santa Catarina. Muito provavelmente talvez faça a prova do Paraná também, mas esse ano não. Nós não vamos ter pilotos da região brigando por título em nenhuma das categorias do Campeonato Brasileiro. Agora, tem uma boa perspectiva para o Evandro Carboneira e até próprio José Barros Neto, que são dois pilotos extremamente fortes dentro das suas categorias aí para 2019. Se continuarem, acredito que a gente pode ter sim um 2019 um pouco mais promissor com esses pilotos brigando por título aí na temporada. Bom, ontem a gente comentou aqui da Cristiane Babinski, que foi campeã pan-americana de karatê, mas ela também é mestre, né, Castro? Exato. E agora a equipe dela foi lá para, acho que Pelotas, lá na região, foi disputar uma competição e ele saiu vencedor. Vai ser destaque no Bom Dia de hoje, mas a gente mostra para você no Minuto Bom Dia a partir de agora. Te liga. No último fim de semana, a equipe de karatê da técnica erechinense, Cristiane Babinski, participaram do primeiro torneio regional de equipe da Fronteira em Pelotas. E o retorno para a capital da amizade foi com 9 medalhas conquistadas por 3 atletas. Hélio Babinski, faixa verde de karatê, participou da categoria Master e trouxe a prata no kata equipe e no comitê individual, além do bronze no kata individual. Wagner Prasmowski, faixa amarela de karatê, participou da categoria de 18 anos e conquistou a prata no kata equipe e comitê individual e o bronze no kata individual. Anderson Possamay, faixa laranja de karatê, participou da categoria adulta acima de 22 anos e conquistou o prata no kata equipe, no comitê individual e bronze no kata individual. Muito bem, legal. É bom ver esse esporte crescendo, assim, esse como outros aqui na nossa região, né? Tá ficando bem diversificado. Exatamente. E você sabe que há um tempo atrás a gente tinha mais competições, né? Que o atletismo era mais forte também, que eu acho que é uma categoria que a gente pode começar a trabalhar para resgatar outras modalidades, o próprio vôlei, basquete, modalidades que Erechim já teve. O vôlei, inclusive, voltou um pouco com um projeto lá da escola João Caruso, mas também não conseguiu dar aquela continuidade que se queria. Há uma dificuldade muito grande, a gente sabe, para outros esportes, afora futebol e futsal, que são muito bem representados aqui na cidade, mas a gente nota que o karatê agora com a Cristiane, enfim, com outros praticantes, também tem evoluído. Uma outra categoria que tem se mantido ao longo do tempo é o enduro, as motos, né? O pessoal tem conseguido se manter competindo e conquistando títulos aí Brasil afora. Mas essas modalidades um pouco mais olímpicas, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. A gente até teve um debate, né, Leandro, um tempo atrás lá na URI, um colóquio de esportes que a gente acabou participando, e nesse sentido justamente do esporte olímpico, né, que a nossa região ainda demanda de mais investimento, de mais competidores, e o surgimento de mais competidores, infelizmente, atrelado também ao investimento. Talvez fica aí uma demanda aí para as nossas empresas trabalharem essas questões dos esportes mais olímpicos aqui na região, né? Muito bem, vamos seguindo com o nosso esporte, vamos falar agora o seguinte, vamos falar de Grêmio, o primeiro passo para as quartas de finais. Como é que vem o Grêmio para a Libertadores? O Grêmio vem quase completo, né? Só tem uma mudança aí no time principal.
promovida aí pelo Renato, que está na lateral direita. Fora isso, Grêmio completo para enfrentar o Atlético Tucumã hoje às 9h45 da noite, lá na Argentina. O primeiro jogo é lá na Argentina e depois vai jogar aqui na Arena a decisão para decidir uma vaga aí nas semifinais da Taça Libertadores. Grêmio é favorito? Acho que sim. Acho que o Grêmio é favorito, sim. Tem muito mais qualidade técnica, tem jogadores muito mais rodados, muito mais experientes do que o Atlético Tucumã, e fora a experiência que o Grêmio tem em Libertadores. O Grêmio é o atual campeão, mas o Grêmio já tem 3 títulos na Libertadores. O Atlético Tucumã está começando uma caminhada aí internacional. Acho que o Grêmio é favorito diante do Atlético Tucumã. Vai ter que mostrar isso dentro de campo, mas acredito que não vai ter muita dificuldade aí para passar para as semifinais. Para mim, o Grêmio já está nas semifinais. Claro que futebol às vezes reserva algumas surpresas e é preciso estar atento. Eu falei aqui esses tempos atrás aí que o Renato anda muito nervosinho, dando muito indiretas aí para a imprensa, chamando imprensa de colorado, não sei o que e tal. Eu acho que o Grêmio tem que acalmar um pouco os ânimos, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil. Não vem mais tão bem assim no Campeonato Brasileiro, já distanciou aí na briga do título, mas o Grêmio ainda é o favorito dentro da Libertadores no confronto com o Atlético Tucumã. Já você vai ver aqui no Esporte Minuto Bom Dia a opinião do Edson Castro do jogão de bola ontem, hein? Que jogo, hein? Entre Chapecoense e Internacional. Daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar do Ipiranga. O Márcio Nunes tem uma folguinha essa semana? Como é que vai ser lá na Copinha? Tem uma folguinha. A gente estava até agora pela manhã levantando aí a programação de treinos essa semana. O Ipiranga treina a semana inteira. Inclusive deve treinar no feriado, que aqui no Rio Grande do Sul é feriado na quinta-feira, dia 20. Então deve treinar também, porque no final de semana, e aí estão vendo se o jogo contra o jogo do domingo, ele vai ser mantido para o domingo ou se ele vai ser puxado para o sábado. Ainda há uma expectativa que talvez esse jogo que está marcado para o domingo venha para o sábado. Então essa é uma decisão que pode acontecer inclusive hoje e a gente vai trazer aí nos próximos dias essa informação. Mas tem aí uma semana o Márcio Nunes para trabalhar. Amanhã a gente traz no Jornal Impresso também a repercussão da volta do Faísca e do William Ribeiro. Jogadores que estavam fora, estavam lesionados e acabaram voltando já no final de semana. São reforços importantes nessa reta final aí da competição. Claro que ainda estamos na primeira fase, mas já está no fim da primeira fase, já vai começar os matas aí da Copa Vianney Cardi. Vamos lá falar do Colorado agora. Olha, que jogo, hein? Deu pra pênalti perdido, o goleiro brilhou. O que dá pra falar de Internacional e Chapecoense? Você já falava ontem que não ia ser um jogo fácil. Tinha muita gente que falou que ia ser 5-0 por causa da situação da Chapecoense, que briga contra o rebaixamento, mas não foi bem assim, né? A Chape conseguiu manter a sua invencibilidade. Diante do Inter, sim, né? É importante lembrar que a Chapecoense já vem de uma vitória na última rodada, venceu o Inter, venceu o Internacional ontem. Para mim, tem 2 fatores. Um dos fatores é a recuperação da Chapecoense, que veio muito motivada para o jogo contra o Internacional, até porque sabe que nunca havia perdido para o Internacional em Chapecó. E outro fator que, para mim, o Internacional fez a pior partida do Campeonato Brasileiro. O Inter não conseguiu se achar em campo, o Rodrigo Dourado fez um pouco de falta ali no meio de campo, mas quase tudo deu errado, A zaga, Moledo e Cuesta, que vinham sendo destaque, talvez a principal zaga aí do país, ao lado da zaga do Grêmio e do Palmeiras, não rendeu. O Rodrigo Moledo acabou levando cartão, o Vitor Cuesta foi expulso, o Marcelo Lomba também não teve numa noite tão boa. O Inter teve muita dificuldade no meio campo e principalmente com o ímpeto que a Chapecoense entrou no jogo. A Chapecoense entrou já ligada a 220 volts desde do primeiro minuto. E embora o Inter tenha reagido ali nos 3, 4 minutos finais, eu não sei, acho que o resultado foi mais justo. Porque se tivesse havido um empate, eu acho que o Inter teria tido aquele empate meio injusto pelo que produziu durante o jogo. E outra coisa que não deu para entender é que aos 48 minutos do segundo tempo, o Internacional tem um pênalti a seu favor, tem o cobrador oficial de pênaltis em campo, que é o D'Alessandro, e o Damião vai bater o pênalti. O Damião que vinha parado há um bom tempo. Mais uma coisa, que aí pesa contra o treinador Odair Hellmann. É a experiência do Odair em dizer, não, essa não é a hora de ajudar o Leandro Damião, essa é a hora de ajudar o time, ajudar o Internacional na tabela de classificação. D'Alessandro deveria ter batido o pênalti. Não bate, ou o próprio Vitor Cuesta, que vinha batendo o pênalti também. Não bateu, aliás, o Vitor Cuesta estava fora, já tinha sido expulso. Mas
deveria ter batido o pênalti da Alessandro. Talvez o Inter hoje seria líder numa outra situação, mas serve de alerta. O Internacional agora é vice-líder e ficou a 2 pontos do Palmeiras, que é um grande adversário na briga pelo título, e a 1 ponto do São Paulo. Claro que com o São Paulo o Inter pode tirar essa vantagem, porque joga em casa ainda contra os paulistas. O espírito do Índio Condá aí brilhou, hein? Acordou a Chapecoense. Exatamente. São essas informações do esporte de hoje? Isso aí, amanhã a gente volta com mais. Beleza, Castro, obrigado.